informação importante aí, né? Então vamos lá. O Neymar tem um problema no menisco. Isso já podemos cravar, certo? Existe uma lesão ou mini lesão, né? Então existe um problema no menisco do Neymar Júnior. Essa informação já está confirmada. O que está sendo discutido, Jordão, me corrija se eu estiver errado, é se o Neymar fará a artroscopia ou se o Neymar vai para o sacrifício, né? Vai para o sacrifício e ali tomando injeções, que era algo muito utilizado nos anos 80, 90, até começo dos anos 2000, né? Ou se o Neymar vai realmente, com base em medicações, tentar jogar pelo menos 1, 2 partidas das 3 que restam para o Santos no Campeonato Brasileiro. É essa a discussão. Existe o problema, isso está confirmado. A dúvida é saber se o Neymar faz artroscopia, fazendo artroscopia, está fora da temporada, só volta em 2026, não sabemos ao certo se no Santos ou em outro clube, ou se ele vai tomar as famosas injeções, Jordão, as infiltrações. É exatamente isso, Marcão, porque agora está sendo debatido justamente essa questão, se o Neymar vai para o sacrifício ou não, porque a gente sabe que o Peixe hoje vive uma situação complicadíssima e no interno da diretoria do Santos Futebol Clube e também da comissão técnica, todos têm o entendimento de que o Neymar tem que deveria estar à disposição, né? Porque seria o melhor para o alvinegro praiano. Só que se o Neymar ele adiar essa artroscopia, Marcão, ele fazer as infiltrações, tomar injeções e medicamentos para jogar pelo Santos Futebol Clube, corre-se o risco dessa lesão acabar tendo um agravamento. Porque uma lesão no menisco é a menos preocupante quando acontece no seu joelho. O tempo de recuperação em média é de 1 mês. Só que o Campeonato Brasileiro vai ser encerrado nas próximas 2 semanas. Nesta sexta-feira o Santos joga a rodada 36, na próxima quarta o Santos já joga a rodada 37 e no domingo o alvinegro praiano já encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. Então por isso que vai ter essa reunião no CT Pelé. O que é o melhor para o Neymar e para o Santos? O Neymar adiar a artroscopia e ir no sacrifício, correndo esse risco de ter um agravamento da sua lesão, ou o Neymar Júnior se preservar, iniciar o seu tratamento, para aí sim, no final do ano, com ele bem e para poder voltar a debater, fico ou eu tento a nova sorte em algum outro clube. Perfeito. Tá aí as informações, reunião que vai acontecer no dia de hoje. Jordão, vamos lá. Trouxemos as informações, agora eu vou trazer a minha opinião sobre o assunto, né? Vamos separar a informação da opinião. Agora o que eu vou dizer aqui é uma opinião e claro que eu quero ouvir o Thiago Jordão também sobre o assunto. Bom, vamos lá. Jordão, você vai se lembrar, na partida contra o Palmeiras, que o Neymar não jogou no Allianz Parque, qual era a história que foi contada? Que o Neymar queria jogar, mas o staff do Neymar, o departamento médico, a diretoria do Santos, acharam por bem não jogar. Ou seja, de novo, aquela impressão que o Neymar tá muito afim. A gente percebe que isso é sempre passado, né, pra imprensa. Que o Neymar sempre quer. Mas alguém fala, não, cara, não vai. Mas ele sempre tá afim. Essa história sempre é vendida do mesmo jeito. O Neymar sempre tá à parte. Mas aí tem o staff, aí tem o presidente, aí tem o médico, aí tem o Vojvoda, né, que convencem o Neymar. Pra mim é a mesma coisa, Jordão. Pra mim é a mesma coisa. O Neymar tá fora da temporada. O Neymar tá fora da temporada. E o que estão querendo vender mais uma vez é: o Neymar quer jogar. Mas o que vão explicar é: o Neymar não pode jogar. Entendeu? É mais uma agenda positiva. É mais uma agenda positiva. Ou seja, o Neymar não tem condições de jogar, não adianta. Mesma coisa, eu gostaria muito de chegar nos Estados Unidos daqui 2 horas. Não dá. Não tem como. Eu não consigo chegar nos Estados Unidos em 2 horas. Não dá, não tem como, é inviável, não tem como chegar, né? Se eu quiser pegar um voo agora para os Estados Unidos, até chegar no aeroporto, é 2 horas, mais 9 de voo, precisa ter voo à disposição. Então não adianta eu ficar vendendo ilusões para ninguém que eu estarei nos Estados Unidos em 2 horas. Não vou estar, porque não tem condições para isso. Então se vende muito, uma história que não tem cabimento, Jordão. Outra coisa, o Neymar vai aplicar injeções, infiltrações, como queiram.
Jordão, o histórico do Neymar não permite isso. Não permite. E outra coisa, Jordão, mesmo que tudo isso fosse verdade, se eu sou o Santos, o presidente do Santos, eu falo, Neymar, nós não queremos. O Santos Futebol Clube não quer que você faça isso. A gente quer que você se recupere, nós não iremos colocar você em risco. Isso seria a minha fala para o Neymar, Jordão. Uma forma elegante de agradecer o Neymar e falar, cara, Neymar, eu te entendo, mas hoje, claro que não falaria isso diretamente ao Neymar, mas eu pensaria isso, falar, Neymar, vem cá, o Santos precisa de todo mundo voando, eu não quero ninguém aos trancos e barrancos, eu preciso de todos aqui 100%, eu não preciso mostrar pro Ancelotti, pro A, pro B, pro C, que você tem condições de jogo. O Santos nesse momento, Neymar, aliás, nesse momento não, sempre esteve acima de você, Neymar. Então eu te agradeço a sua boa vontade, mas nós não aceitaremos que você tome infiltração para jogar. Vamos te dar toda a estrutura para você recuperar aqui dentro. Mas infiltração nós não daremos. Nós não concordamos com essa prática, tendo em vista o seu risco profissional e também o restante da competição pelo Santos Futebol Clube. Então, Jordão, para mim isso é uma baita de uma agenda positiva, tá certo? É de novo uma história sendo passada para a imprensa, para a mídia, como forma de manter a imagem do Neymar ok, e até acho que ele não tem nada a ver com a contusão, é uma fatalidade, mas essa necessidade de sempre querer colocar o Neymar como o bom, isso me deixa indignado. Então, nesse momento, a prioridade tem que ser o Santos. E o presidente do clube não pode aceitar qualquer tipo de infiltração. O Neymar hoje, sinceramente, o Neymar hoje não fará tanta falta como se fala por aí não, Jordão. A gente tem acompanhado o Neymar desde fevereiro no Santos. E sabemos que o Neymar decidiu muito pouco quando esteve em campo. Acho que o Santos precisa nesse momento de menos Neymar e muito mais foco, disciplina, entender o momento. O Neymar pode ajudar na torcida, como eu, como você e como 8 milhões de torcedores. Em campo, deixa para quem tá bem, para quem tá linkado com esse momento difícil que o clube passa. Eu assino embaixo, Marcão. E além do mais, o Neymar, Marcão, ele já não esteve nos momentos mais difíceis. Então, eu fico imaginando às vezes como é que fica na cabeça do jogador do Santos, Marcão, aquele que esteve presente em 75% dos jogos do Santos. Ele vai falar, poxa, eu tô aqui no difícil toda hora, eu que joguei no sintético, eu joguei clássico fora de casa, joguei contra o Flamengo, joguei N jogos decisivos nessa temporada, e as esperanças dessa galera é toda no Neymar que corre menos do que eu, no Neymar Júnior que nesse quesito não pede igualdade com todo mundo, ele só está acima de mim porque ele é ídolo do Santos? Porque nem tecnicamente falando o Neymar tem entregue, Marcão. Então, assino embaixo em tudo que você falou. Pra mim, o Neymar, primeiro que é errado, eu vejo pelo menos, você fazer essas infiltrações do Neymar apenas para ele no sacrifício. Primeiro que eu acho que pode prejudicá-lo ainda mais. Num cenário hipotético onde o Neymar, Marcão, ele fica pro ano que vem, a gente tá empurrando com a barriga de novo uma situação da recuperação do Neymar, porque a gente sabe que ele voltou antes naquele jogo contra o Fortaleza. Não estava previsto para ele voltar ali. Será que talvez essa ansiedade do Neymar Júnior em querer retornar pode não ter o prejudicado? Eu penso nisso. E aí depois, não à toa, ele é poupado pro jogo contra o Palmeiras, mas já volta contra o Flamengo. E voltou daquele jeito. E eu vejo que tem muito mais uma forçação de barra de você querer colocar estatística no Neymar. Olha, pode observar. Pessoal, leiam todas as matérias que falam dessa nova contusão do Neymar. Todas dizem o seguinte, o Neymar, abre aspas, né? O Neymar vinha de uma sequência de 3 jogos seguidos, jogando os 90 minutos, ponto, fecha aspas. Mas eles não falam como o Neymar estava jogando. O Neymar, ele estava correndo menos do que os seus amigos, do que os seus companheiros. O Neymar Júnior, tecnicamente falando, ele não estava sendo brilhante. Ele teve um momento muito interessante contra o Mirassol no primeiro tempo, mas parou ali. A segunda etapa dele, tendo em vista inclusive o desconforto no joelho, foi patética. Ele inclusive faz uma penalidade máxima. Então, eu vejo que falta muito desse tipo de análise, Marcão. E além do mais, com relação à permanência do Neymar no ano que vem, pra mim é o seguinte, eu até falei pra você em off, Marcão, e agora eu abro aqui pros amigos. O Neymar pai, aparentemente ele está numa relação não tão legal com o Marcelo Teixeira. Eles se estranharam
novamente nesta última terça-feira. Já havia tido alguns outros desentendimentos. O Neymar Pai está muito irritado com toda essa situação do vazamento da informação antes mesmo dele saber e antes, claro, do evento da marca do Pelé lá com a NR Sports. E hoje eu tenho as minhas dúvidas de que, se depender do Neymar Pai, da boa vontade do Neymar Pai, do desejo dele, se ele de fato quer continuar no Santos Futebol Clube. Porque o próprio Neymar Pai disse naquela partida contra o Leipzig: se jogar, amém. O projeto é o Neymar se recuperar fisicamente. Se jogar, amém. Como o Neymar não se recuperou fisicamente e nem jogou aqui no Santos Futebol Clube, eu não duvidaria se ele pegasse o filho dele, colocasse na mala e saísse fora do Santos. Tá aí o Thiago Bigodinho Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate, portanto tá aí. Eu já trouxe aqui a minha opinião sobre o tema, o Thiago Jordão também trouxe. Vamos aguardar a informação oficial sobre o Neymar Júnior, que deve acabar saindo entre hoje e amanhã, né? Volto a dizer, o que menos o Santos precisa agora é novela com o Neymar Júnior, né? O que menos o Santos precisa... Agora o foco não pode ser o Neymar mais, com todo respeito à história desse craque Neymar Júnior. Ele é craque, gente, ele é gênio, é um jogador espetacular, dos maiores que já vimos com a camisa do Santos e aqui no futebol brasileiro. Dito isso, isto posto, acabou, né? Vamos virar a chave, vamos pensar no Santos Futebol Clube. Eu não quero o Neymar no sacrifício, eu quero o Neymar bem. O Neymar bem já não estava jogando, no sacrifício não vai mudar nada, né? Vamos se lembrar aí do Neymar palestrando na partida contra o Corinthians, com choro e tal, e vimos o que deu. Não é isso. A gente quer o Neymar bem, quem sabe o ano que vem no Santos ou em outro lugar, na seleção brasileira. Agora, nesse momento, a prioridade máxima é o Santos Futebol Clube. São os 3 jogos que o Santos tem a disputar no Campeonato Brasileiro. Agora, Jordão, até para fechar esse assunto Neymar tá fora sexta-feira, né? Isso aí já dá para cravar, né? Se discute a partida contra o Juventude e contra o Cruzeiro, é isso? Isso mesmo. Contra o Sport não há possibilidade do Neymar retornar. Ele que inclusive passou pelos exames ontem, ainda sente muito esse desconforto, Marcão, essa lesão no seu menisco, e ele está descartado. A única possibilidade de retorno dele é justamente contra o Juventude e contra o Cruzeiro, dentro dessas condições que nós comentamos anteriormente, dele estar medicado, com injeções ou até mesmo infiltrações. No mais, caso isso não aconteça, aí sim ele está fora da temporada de 25. Agora, falando sobre o time que vai enfrentar o time do Sport na próxima sexta-feira, todos os ingressos vendidos, o Santos comunicou oficialmente, né, a carga de ingressos esgotadas no dia de ontem. Jordão, é fácil prever mudanças aí, né? O Vojvoda tomou muita pancada na mídia, não sabemos se teve uma conversa dura do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos com o Vojvoda, mas eu não acredito que o Vojvoda vai repetir a escalação que começou a partida contra o Inter. Ontem foi um regenerativo, ou seja, o Santos treinou ali na parte da tarde e hoje tem um treinamento que é um treinamento talvez o mais importante, né, Jordão? Hoje o treinamento desta quarta-feira e o treinamento de quinta são os treinamentos que definem o time. Dá pra dizer, Jordão, que teremos muitas mudanças no time titular? O Vojvoda será que aprendeu com os erros grotescos cometidos lá no Sul, Jordão? Marcão, se o Juan Pablo Vojvoda não dar uma de Marcelo Teixeira e faltar com a verdade, ele aprendeu sim com os erros, porque na sua primeira resposta ele disse que aquele jogo na última segunda-feira serviu de aprendizado para ele, que o futebol nos ensina dia após dia. Essas foram as aspas do Juan Pablo Vojvoda. E dá para dizer que nesse time do Santos Futebol Clube nós podemos esperar 2 alterações. Primeiro, na lateral direita, com relação ao Igor Vinícius retornar na vaga do Mike. Porque a justificativa do argentino foi justamente de que o Igor Vinícius não estava com plenas condições físicas e por isso o Mike acabou atuando naquela partida. Outra mudança que é certa é na nossa lateral esquerda. O Escobar, assim como o Neymar Júnior, ele não joga mais essa temporada. O Escobar ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 e o Santos Futebol Clube já o descarta para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro e por isso até chamou o Vini Lira para retornar e servir a comissão técnica do Vojvoda. E por isso o lateral esquerdo Souza vai retornar à equipe e será o titular. Outra mudança é no ataque e estamos falando do Tassiano.
porque o Tassiano não correspondeu às expectativas, ele não foi bem com base naquilo que o Juan Pablo Vojvoda propôs à equipe, e o Lautaro Dias, caso ele esteja recuperado, lembrando que ele teve um desconforto também no joelho e por isso foi cortado da relação de atletas, ele pode sim retornar à equipe, quem sabe ser o centroavante desta vez, não o jogador de lado de campo, como acontecia quando o Neymar Júnior fazia a função de falso 9. E uma outra mudança que pode acontecer, podemos ter de volta aquela trinca de meio-campistas, onde o Juan Pablo Vojvoda ele saca o Victor Hugo da equipe e promove a entrada do João Schmidt para fazer um trio com o Ilharão e também o Zé Rafael. Ah, tá certo. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho, na varanda mais famosa do Brasil. Claro, você vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui na varanda mais famosa do Brasil. E falando sobre essa disputa no meio-campo, Jordão, o Santos tem algumas possibilidades ali, né? Ou repete os 3 jogadores de contenção, Schmidt, Arão e Zé Rafael, ou de fato abre mão de um desses 3 volantes e coloca o Bontempo e o Vitor Hugo. E eu queria já que você falasse sobre essa disputa, né? Pelo menos na cabeça do Vojvoda, que ele continua vendo o Vitor Hugo como um jogador espetacular. Ninguém enxerga isso, mas o Vojvoda continua vendo o Vitor Hugo como um baita de um jogador e à frente, na visão dele, do Gabriel Bontempo. É isso mesmo? Tá certo o Vojvoda em analisar o Vitor Hugo à frente do Bontempo, Jordão? Vamos descobrir, Marcão. Nós separamos aqui alguns dados dos atletas em campo e considerando as partidas deles como titulares. Porque, claro, o Gabriel Bontempo está há mais tempo no Santos Futebol Clube e ele tem mais jogos do que o Victor Hugo no contexto geral. Porém, vamos aos números de cada um detalhadamente para nós descobrirmos quem está melhor nos números, Bontempo ou Victor Hugo. Observem, jogos como titular. O Gabriel Bontempo tem 9 na temporada. O Victor Hugo tem 6. O Gabriel Bontempo já marcou 2 gols com a camisa do Santos. O Victor Hugo não fez gols ainda. O Gabriel Bontempo ele já contribuiu com 1 assistência. O Victor Hugo zerado nesse quesito ainda. No quesito de chances criadas totais na competição, o Gabriel Bontempo já criou 2 oportunidades de gols claras ao Santos. O Victor Hugo ainda nenhuma. E no quesito de recuperação de bola na parte da defesa, o Gabriel Bontempo tem uma média por jogo de 2 recuperações de bola, enquanto o Victor Hugo tem uma média que fica abaixo do número 1. A média do Victor Hugo é de apenas 0,7. E aí eu trago de volta a pergunta, Marcão. Tem sentido essa dúvida entre Bontempo e Victor Hugo? Nenhuma, Jordão. Sentido algum, né? Isso aí é voivozada. Isso aí que o Vojvoda tá fazendo é voivozada. Isso aí é voivozada, né? O Bontempo, além de ser um jogador mais leve, além de ser um jogador mais dinâmico, além de ser um jogador mais arrojado, é muito mais jogador em todos os aspectos comparado ao Vitor Hugo. Muito mais. O Vitor Hugo sequer é ativo do Santos. Começa por aí, né? Jogador que estava jogando no futebol da Turquia, pertence ao Flamengo. Então, Jordão, é loucura essa insistência do Vojvoda pelo Vitor Hugo, né? E esse tratamento que ele tem dado ao Gabriel Bontempo. É absurdo. Então, acho que os números mostram bem a diferença de um para o outro, a superioridade do Bontempo comparado ao Vitor Hugo, e mostram também o absurdo que está cometendo o Vojvoda, Jordão. É absurdo discutir. Aliás, eu acho que essa discussão ela só acontece na cabeça do Vojvoda. Para todo mundo, se a gente abrir uma enquete aqui, dá Bontempo 100%. Todo torcedor vivo do Santos, analista que comenta o Santos, sabe que o Bontempo é melhor que o Vitor Hugo. Exato. E assim, o Vitor Hugo, Marcão, não tem nem razão por ele receber esse tanto de oportunidades. Porque assim, a alternativa ali é justamente o Gabriel Bontempo. O Bontempo é muito melhor do que o Victor Hugo. Muito mesmo. Eu até tinha uma dúvida, Marcão, se quando o Victor Hugo ele estava ganhando mais oportunidades, o Gabriel Bontempo ficando um pouquinho mais banco de reservas, eu até cheguei a cogitar, eu falei, caramba, talvez o Bontempo não esteja treinando bem, talvez o Gabriel Bontempo não esteja agradando o Juan Pablo Vojvoda, mas essa minha dúvida foi sanada quando o Bontempo entrou. Porque o Bontempo ele demorou a ganhar os seus primeiros minutos com o Juan Pablo Vojvoda, até porque quando o argentino chega no Santos, o Bontempo ele está se recuperando de lesão, o Vitor Hugo já chega para jogar, então nesse quesito, ali nos primeiros 4 jogos eu até compreendia essa situação. Passado isso, para mim é inexplicável. Não tem como você falar de um jogador como o Bontempo,
que participa de gols, ele marca um gol no Flamengo no Maracanã. O Gabriel Bontempo ele é mais dinâmico, ele é mais leve, né? Ele é um jogador que consegue girar melhor o corpo, ele trabalha com as duas pernas. O Victor Hugo, para dar um passe com a sua perna direita, é um parto. O Gabriel Bontempo ele participa bem melhor do campo defensivo, não à toa ele tem mais roubadas de bola. Ele é um jogador que, quando você vê, inclusive, o mapa de calor de cada um, você vê que a presença do Gabriel Bontempo no campo é muito mais viva do que a do Victor Hugo. O Victor Hugo, imaginem que esse aqui é o meio de campo, um campinho. O Victor Hugo ele está aqui. Aqui, ele só joga nesse setor, meia central. Ele não chega na linha lateral, ele não vai chegar até a linha de fundo e ele não pisa dentro da área. O Bontempo faz isso. O Bontempo ele faz o gol contra o Sport pisando dentro da área. Ele avança, meio campista moderno. O gol contra o Flamengo, ele cria jogada individual, corta para a linha lateral, joga para o meio e ele mesmo ataca o espaço já pensando no rebote. Então assim, para mim são dois jogadores distintos, onde o Gabriel Bontempo na proposta de jogo tem se mostrado ser muito melhor do que o Victor Hugo, Marcão. E eu não consigo entender por que o Bontempo é reserva. Talvez nem o Juan Pablo Vojvoda consiga responder isso, Marcão, porque a gente sabe que quando o Vojvoda ele vai dar algumas justificativas para suas decisões com relação a alguns jogadores, infelizmente ele acaba se enrolando e não consegue trazer a explicação do porquê de tal escolha.